Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao tutorial da Corrida Amiga. Desde 2016, o Instituto Corrida Amiga desenvolve atividades em escolas públicas e ONGs, buscando levar a rua para a sala de aula e a sala de aula para a rua, entendendo a cidade como um território educativo, repleto de aprendizagens, conteúdos e oportunidades também de tornar as pessoas cidadãos e cidadãs mais ativos. Em 2020, por conta da pandemia, adaptamos nossas práticas pedagógicas também para o mundo virtual. As atividades lúdico-pedagógicas já beneficiaram mais de 6 mil crianças em 10 instituições parceiras. E nós aproveitamos também toda essa experiência para compilar essas práticas pedagógicas em uma publicação, que você pode verificar aqui. Então, entrando em nosso site, corridaamiga.org, você vai identificar a publicação com mais de 15 práticas pedagógicas presenciais e online. E para cada uma delas tem os temas envolvidos, qual é o público-alvo, a idade escolar, as disciplinas também com base na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, que as práticas estão vinculadas, o número de participantes, o tempo sugerido também para cada prática e a quantidade de pessoas envolvidas, monitores, responsáveis, socioeducadores, o número ideal para a gente desenvolver a prática com a melhor qualidade possível. As nossas dinâmicas, elas possuem a mobilidade urbana sustentável como um tema central e abordam questões muito importantes para melhorar a convivência social, trazendo à tona valores de cidadania, educação ambiental, ocupação dos espaços públicos, equidade, bem-estar e qualidade de vida. A abordagem de cada uma das práticas aborda o passo a passo de o que é, como aplicar, quais são os materiais necessários. Neste tutorial eu vou apresentar então algumas dessas práticas pedagógicas, separadas primeiramente nas práticas online e depois nas práticas presenciais. Este tutorial ele tem como público-alvo principal educadoras, socioeducadoras, professoras, mas também de forma mais global. Este tutorial ele se destina a qualquer pessoa que queira mergulhar no tema da mobilidade urbana sustentável e repassar esse conteúdo de uma forma mais lúdica para as crianças. Jovens e adultos se divertem bastante também, viu? Começando então com as ações online. Bom, tem primeiro aqueles 5 minutinhos de esperar o pessoal se conectar na sala de conferências. E aí já é interessante começar a interagir, falar o seu nome, as crianças que já tiverem com o nomezinho também se apresentar e falar: oi, tudo bem? Como você tá? As crianças que não estiverem com o nomezinho também é legal falar para o responsável que está ali com a criança para renomear, para a gente conseguir ter essa aproximação mesmo estando num ambiente virtual. E aí, nesse momento de chegança, tem uma dinâmica que ela é bem simples e funciona bastante, que é pedir para a criança que for alfabetizada já escrever ali no chat alguma coisa que ela gosta na cidade e que começa com a primeira letra do nome dela. Se a criança ela não for alfabetizada, pedir para os responsáveis fazerem isso no chat por ela, mas a criança que fala, né, o que ela mais gosta na cidade. Então, por exemplo, a Silvia, eu gosto de samambaias pela cidade. O Carlos, ele gosta de cachorros. A Patrícia vai falar que ela gosta de praças. Então, com essas palavras também a gente pode ir puxando várias coisas de nossa, como é gostoso, né, na praça ter uma área verde pra gente sentar, pra gente passar por ela. Cachorro também, olha que legal, né, cachorro? Eu amo cachorro, então assim, quando eu passo por um, a gente já quer fazer carinho, mas será que pode fazer carinho? Não é melhor perguntar para quem tá junto do cachorro se é permitido passar, se o cachorro ele é bonzinho. Então assim, a gente vai puxando vários conteúdos, várias conversas a partir do que for colocado no chat.
E aí, numa segunda dinâmica de chegança, que a gente também tem uma preocupação muito grande de, mesmo estando num ambiente online, virtual, como levar movimento, como ajudar, né, nessa parte de mexer o corpo, de levar mais atividade física, porque a gente está tanto tempo em frente ao computador, celular, fazendo tudo nesse modo virtual, mas como que a gente pode deixar isso também mais ativo, né? Então, uma segunda parte, a gente coloca assim, quais são os objetos que a gente usa quando está caminhando na cidade, e aí todo mundo tem que sair correndo pela casa para buscar esse objeto. Coisa simples, tá? A gente pode, por exemplo, qual que é o calçado que o pedestre pode usar para caminhar na cidade? Pode ser um chinelo. Então, todo mundo corre para buscar o chinelo. E aí mostra, aí já começa a falar, olha lá, Patrício, Carlos, José, João, corre, quem mais vai trazer o chinelo? Aí depois que todo mundo apareceu com chinelo, a gente pode falar, bom, tem um outro calçado também que provavelmente vocês vão ter aí para mostrar, que o pedestre usa para caminhar na cidade. Um tênis. Então vai, corre todo mundo para pegar o tênis. E aí chega todo mundo com o tênis. E com esses objetos a gente pode trazer temáticas importantes, como, por exemplo, nesse momento da pandemia, falar, olha, mesmo estando num espaço aberto, caminhando no espaço público, é muito importante o quê? A gente usar máscara. Então vai, quero ver todo mundo trazer a máscara. E quando todo mundo já estiver com a máscara mostrando, a gente pode fazer uma fala dessa importância de, em tempos de pandemia, mesmo estando vacinados, mesmo estando num espaço aberto, de todo mundo usar máscara. Assim a gente se protege e protege quem está perto da gente. Bom, passada a chegança, agora a gente vai para as dinâmicas introdutórias e que vamos precisar acessar alguns materiais. Então vem comigo no site da Corrida Amiga. Acesse corridaamiga.org e aí na parte ali de cima você vai em materiais, na parte de materiais. Baixando a tela tem muitos materiais de práticas presenciais, online, jovens, adultos, crianças. O que a gente vai usar no tutorial de hoje tá ali naquele eixo de Corrida Amiga Online. Então tem a parte de tabuleiro, de cartas, o quiz. Pode baixar já tudo para o seu computador, todos esses que nós vamos usar ao longo desse tutorial. Nós vamos começar usando as cartas. As cartas elas vão ter várias funções aqui no nosso tutorial. A primeira dinâmica que a gente vai fazer é a dinâmica super conhecida da mímica. Então aqui, depois que vocês baixarem as cartinhas, elas vão estar zipadas, então tem que separar os arquivos. Então abrindo os arquivos vocês vão identificar que tem carta de piso tátil, tem pessoa idosa, ponto de ônibus, escadaria, vários elementos que a gente encontra na cidade e que dá pra gente discutir mobilidade urbana sustentável com as crianças. Tá, mas como que a gente vai fazer uma mímica, ter adivinhação com todo mundo ali na tela? Você escolhe alguém que vai começar a fazer a mímica e todo o restante eles vão ter que adivinhar qual que é essa mímica. E sempre lembrando assim, olha, estamos no contexto trabalhando no contexto de cidade, né? Para lembrar, porque às vezes a pessoa viaja, fala alguma coisa que não tem nada a ver, enfim, você vai puxando e acaba ficando muito divertido. Então assim, você escolhe uma pessoa, deixa eu ver, aqui escolhi a Maria. A Maria que vai fazer a primeira mímica e todo mundo vai ter que adivinhar. Então você faz um combinado. A Maria, você vai mostrar a carta só para Maria, vai compartilhar a tela e só a Maria vai poder ver e o restante vai todo mundo fechar o olho. Todo mundo fica de olho fechado até você falar assim, pode abrir o olho.
E sempre tem, né, aquele malandrinho, malandrinha que vai mostrar, vai fingir que tá com o olho fechado, mas não tá, mas enfim, faz parte da brincadeira, tá? Então vamos lá, Maria. Tô compartilhando aqui minha tela. Tudo bem, Maria? Posso tirar a carta da tela para todo mundo poder adivinhar qual que vai ser sua mímica? Aí ela vai fazer assim, né? Aí você tira da tela, antes de mandar todo mundo abrir o olho. Tira a carta da tela. Fala então, gente, agora a Maria vai fazer a mímica. De modo geral, bom, enfim, aí ela vai fazer a mímica e todo mundo vai falar várias coisas até alguém acertar. Acertou, aí você vai fazer uma conversa sobre aquela carta. Trazer esses elementos de mobilidade urbana sustentável, de convivência, de cidadania. Essa carta que eu mostrei, da pessoa idosa, muitas vezes a mímica, a interpretação vai ser com bengala, fingindo que tá com bengala, que tá com as costas mais encurvadas. E aí a discussão que tem que ser feita é que pessoa idosa, ela tem 60 anos ou mais. E até aquela plaquinha que você vê no ônibus, no metrô, em estacionamento, lembra que antes era justamente o símbolo da pessoa idosa, essa pessoa que tem a mobilidade reduzida, com bengala, bem vulnerável. E agora, mais recentemente, o símbolo ele foi mudado para uma pessoa paradinha, normal, com 60 a mais. Porque é justamente isso, nós temos que respeitar a pessoa idosa, ela é uma pessoa vulnerável na cidade, né, em termos de segurança, né, de trânsito, em termos de, por exemplo, tem um buraco na calçada, às vezes acaba sendo uma das pessoas mais prejudicadas com isso. No entanto, a gente tem que olhar também para elas como uma pessoa que tem mais de 60 anos e não com esse aspecto, né, que ficou muito estigmatizado. E aí conversar, começar a perguntar, quem conhece uma pessoa idosa, quer contar alguma história dessa pessoa na rua, tá? E aí a gente vai fazendo uma conversa bacana. Bom, vamos lá. Outra carta que a gente pode passar, agora quem vai fazer a mímica é o João. João, vou mostrar só pra você essa carta, tá? Tá vendo? Tá vendo a carta, João? Todo mundo tá de olho fechado, o restante? Então tá, o João já viu a carta. Agora eu vou tirar essa carta do compartilhamento de tela. Todo mundo agora pode abrir o olho. E aí o João vai fazer a mímica, que agora, né, vocês já viram aqui a carta, é a carta da escadaria. E com essa carta a gente pode, por exemplo, falar que o caminho do pedestre na cidade ele pode ser feito por atalhos, por escadarias, por locais que não necessariamente seriam o mesmo trajeto do carro. Também pode falar da questão do cuidado com os espaços públicos, porque tem em muitos locais as escadarias elas são locais que precisam ser revitalizados. Então, que tal a gente juntar a comunidade para pintar aquela escadaria, para tornar ela um lugar mais bonito, mais agradável? Também em termos de segurança, né? Porque se, por exemplo, essa escadaria não tiver iluminação, então não é muito recomendado passar a noite sozinho. Enfim, trazer essas discussões. A outra dinâmica que a gente pode fazer utilizando as cartas é a anda que lá vem história. Pega as cartas e aí vai mostrando na tela. Por exemplo, o ônibus. Mostra na tela o ônibus e chama alguém para contar alguma história, para começar a história com o ônibus. Hoje eu acordei, estava um pouco atrasada, saí correndo para pegar o ônibus, mas enfim consegui pegar. Então, consegui não chegar tão atrasada no meu compromisso. E ainda eu percebi nessa correria que não tinha muita rampa de acessibilidade pelo caminho. E aí eu fiquei pensando, nossa, imagina uma pessoa, né, com deficiência, que anda com cadeira de rodas,
como que ela faria para chegar nesse ponto de ônibus que eu tive que correr para não me atrasar. No caminho também eu vi que tinham muitas árvores e isso me ajudou a não ficar tão suado, porque quando tem árvore a tendência é de que a gente também tenha menores temperaturas, então quanto mais arborizado, melhor. E aí, por fim, gente, eu tava de máscara, tava sempre de máscara, porque, de novo, em tempos de pandemia, mesmo estando em local aberto, depois também entrar no ônibus, não pode entrar no transporte público coletivo sem usar máscara. Então, como que isso também faz parte agora do cotidiano de quem se desloca a pé, de quem se desloca de bicicleta, transporte público, né? Então sigamos tendo todos esses cuidados. Vamos então para a próxima dinâmica? É o famoso jogo do quiz, de perguntas e respostas. Então, aqui abrindo o nosso arquivo, que baixamos do site da Corrida Amiga, colocando em apresentação de tela. Então, é o famoso jogo de quiz, com perguntas voltadas ao contexto da mobilidade urbana, cidadania, e tendo gabarito nos anexos, tá? Das respostas. O quiz, então, ele deve ser compartilhado por uma das pessoas, enquanto os outros podem ir se revezando para fazer a leitura. E a resposta ela pode ser dada tanto por áudio quanto pelo chat, falando com os outros participantes. E após as respostas, a gente pode fazer uma explicação, uma problematização disso. Por exemplo, o semáforo do pedestre precisa estar em qual cor para podermos atravessar a rua? E aqui está o verde, porque a gente está trabalhando com o semáforo de pedestres, então fazer essa diferenciação. Existe o semáforo do carro, o semáforo de pedestres, colocar também um pouco, nossa, como que demora, né, pro semáforo abrir pro pedestre, e depois quando abre a gente tem um tempo super curtinho para fazer essa travessia, não respeitando a velocidade de caminhada da pessoa idosa, da criança. Aí depois, como é o nome do piso que a pessoa com deficiência visual utiliza para se mover pela cidade? Tátil, ladrilho, Pricton. É o tátil, né? E depois, no segundo slide, vem a diferenciação do piso tátil, direcional e alerta, que o direcional ele é usado para a pessoa com deficiência visual se guiar, e o alerta é quando tem algum ponto de atenção. Aí depois, o nome do companheiro da pessoa com deficiência visual é o cão-guia, e aí algumas também recomendações para não chamar a atenção do cão-guia, porque ele foi treinado para guiar a pessoa com deficiência visual, ele é os olhos, né, da pessoa com deficiência visual. Então, de novo, né, fale sempre antes com a pessoa que tá ali com o cão-guia, se você também pode fazer algum carinho, né, interagir com ele, tá? Mas de modo geral a recomendação é não interaja, porque ele tá ajudando a pessoa com deficiência visual a se deslocar pela cidade. O jogo do tabuleiro, ele foi inspirado em jogos que brincamos ao longo da nossa infância, como o jogo da vida, por exemplo, né? Da mesma forma, baixar no site da Corrida Amiga o tabuleiro. Então, quem está facilitando a atividade compartilha a tela, né? E a gente vai buscar um dado virtual para poder jogar esse tabuleiro, tá? Então, primeira coisa também assim, separa os participantes em grupos representados pelas cores dos pinos. E aqui, ó, nesse dado virtual que eu escolhi, por exemplo, ó, número 5. Então, voltando para o tabuleiro, compartilha na tela. Vamos lá, então, na casa número 5. E aí tem sempre a pergunta, né, o pontinho de interrogação e o pontinho de exclamação. A gente vai para o pontinho de interrogação e tem lá, qual é o nome, abriu a tela, qual é o nome do instrumento que a pessoa com deficiência visual utiliza para se mover pela cidade? Bengala, varinha, vareta? E aí o grupo vai ter que responder. O grupo da cor do pininho que tá se movendo vai ter que responder. Se ele respondendo, a gente abre o pontinho de exclamação,
que aí uma outra tela vai mostrar a bengala, a resposta certa, e aí os tipos de bengala também existentes, tá? Além das casas de perguntas e respostas, temos também as casas de azar, como essa, por exemplo, que você entrou no ônibus e acabou sentando no banco preferencial. Não pode. Então, volte algumas casas e não faça mais isso. Temos também algumas casas de mico, quando clicou aqui, por exemplo, na casa 10, que é o mico. Faça a mímica do companheiro da pessoa com deficiência visual. E aí, se todo mundo achar que valeu a mímica, aí a pessoa permanece na casa. E assim vai. Dependendo do tempo da atividade, não é necessário completar o jogo, tá? É mais para ter essa dinâmica, essa discussão de um jeito divertido e dinâmico. Se essa rua fosse minha? Se essa rua fosse minha, eu ia querer que ela fosse muito arborizada, que tivesse espaços adequados para pessoas caminharem, pedalarem com segurança, com harmonia, que a gente também tivesse um bom transporte público adequado, com qualidade para as pessoas se deslocarem, que a gente tivesse bancos para sentar, espaços de permanência, espaços lúdicos, espaços para praticar atividade física. É essa a rua que eu desejo. Então, nessa atividade do Se Essa Rua Fosse Minha, nós utilizamos um site que ele chama Street Mix, colocando ali, aqui ó, fazendo já o login no site. Nesse cantinho, cada um pode fazer uma conta gratuita e eu já vou renomear a minha rua aqui para Se Essa Rua Fosse Minha, é a Rua dos Sonhos. Então, com essa plataforma é possível a gente ir mudando os espaços, tirando o espaço do carro e colocando mais espaços de permanência para as pessoas. Ele possui aqui algumas medidas bem específicas, mas durante a dinâmica eu não acho que é muito relevante a gente ficar trabalhando esses números. O intuito de usar essa plataforma é justamente promover essa mudança por meio desse joguinho que parece até um pouco Minecraft, então as crianças gostam muito. E a gente vai perguntando, o que você gostaria de colocar aqui, ó? Tá vendo? Eu puxei a iluminação, tô colocando um parklet, que é ocupar o espaço que era de um estacionamento, transformar esse espaço num espaço de permanência. Eu vou colocar mais bicicleta aqui, que é também um local, né? Parece aqui um paraciclo para a gente estacionar a bicicleta, que isso é bem importante. Eu já coloquei mais árvores também. Tem muitos itens aqui no nosso rodapé que a gente pode puxar. Aqui eu tô colocando uma florzinha, porque é muito agradável também, a rua fica mais bonita com flores, mais colorida. E aqui agora eu tô colocando pessoas. Vou colocar várias pessoas caminhando por essa calçada, pessoas de várias características, criança, cachorro, enfim, acho que a rua tá ficando muito mais convidativa nessa Rua dos Sonhos. Agora eu vou falar das práticas presenciais. Selecionei para esse tutorial duas delas, o circuito do pedestre e o bonde a pé. O circuito do pedestre, ele é uma atividade focada para sensibilizar crianças, jovens do conceito de mobilidade ativa, coletiva, transporte a pé, acessibilidade e temas que estão vinculados para a gente olhar então com esse olhar mais crítico para os espaços da cidade. Aqui na montagem do circuito, a gente simula as mais variadas situações do sistema de mobilidade, para que, ao passar pelos circuitos, participantes absorvam e aprendam conceitos simples de mobilidade urbana através dessa vivência recreativa. Então, como que a gente aplica? A gente monta o circuito com materiais de baixo custo, de fácil logística, e muitas vezes quando a gente chega na instituição, na própria escola pública, muitos desses materiais já são identificados lá, tá?
Então separamos o circuito em várias estações, tem a estação de travessia, que tem a faixa de pedestre, a do transporte público, que a gente adaptou com o uso de uma amarelinha. Então a amarelinha, ela é a amarelinha do transporte público, e aí cada plaquinha simboliza os assentos preferenciais e que a gente não pode pisar na casinha que essas plaquinhas estiverem. Tem a estação calçada cilada, que a gente coloca alguns desafios que às vezes nos deparamos na cidade ao caminhar por aí. E a estação a acessibilidade, que a gente explora essa empatia com a pessoa com deficiência, sobretudo ali a pessoa com deficiência visual, através de vendas e a própria bengala, para passar depois pelo circuito como se você não tivesse uma baixa visão, e o quanto que isso dificulta o seu caminho também. Então os equipamentos são a lona da faixa de pedestre impressa, fitas para a gente colar no chão, steps, trampolim, bueiros impressos em lona, pequenos cones, cordas, bolinhas de tênis de mesa e também algum material que você consiga equilibrar essa bolinha e não deixar ela escapar pelo buraco, que isso também a gente acaba trabalhando mais a parte de equilíbrio. Na parte de acessibilidade a gente trabalha muito piso tátil, direcional, alerta espalhados pelo percurso. E mudança de piso, para ter essa mudança de piso que também a gente encontra na cidade, a gente usa corda, bambolê, desníveis, obstáculos, simulados também por meio de algumas barreiras colocadas ao longo do trajeto. Tem a lona da lateralidade, que a gente vai mudando os pezinhos, que também muitas vezes a gente tem que fazer isso ao passar por uma calçada mais estreita. O olha para cima, em que a gente simula quando tem algum fio solto, algum galho de árvore, e que aí os participantes eles têm que acabar passando por debaixo dessa faixa zebrada que a gente coloca, enfim, algum jeito que dê para simbolizar essa situação na cidade, tá? E por conta da pandemia também, o que a gente fala agora é de tentar manter os participantes espalhados, tentar manter esse distanciamento ao longo do circuito, tá? E um cuidado especial é com a faixa de pedestre, porque como a gente também tem o semáforo, verificar se tá aglomerando muito no vermelho, já coloca o verde para o pessoal poder atravessar. Fora isso, gente, é muito divertido. Além de internalizar, aprender todos esses conceitos, a refletir também sobre como a cidade ela poderia ser melhor para o deslocamento a pé, a gente também pratica atividade física. O Bonde a Pé trata-se de uma caminhada pela cidade, escolhendo algum trajeto que conte uma história do local, que a gente chegue em algum destino, por exemplo, uma biblioteca, uma praça, algum local de prática esportiva. Dá para fazer inúmeros trajetos com essa proposta. E durante essa caminhada, a gente também busca despertar um olhar crítico e observador para a rede de mobilidade a pé. Então, a gente vai também estimulando essa percepção dos cheiros da cidade, esse olhar mais aguçado para flores, para as árvores, para o brincar na cidade, a cidade como sendo um espaço lúdico também. Elementos de acessibilidade como rampa, piso tátil, semáforo sonoro, o próprio tempo, de travessia, se é um tempo adequado para todas as pessoas em suas diversas velocidades atravessarem a rua. Então a gente estabelece previamente esse trajeto e para o grupo caminhar sempre com segurança, a gente divide, separa, fica sempre uma pessoa na frente do bonde e uma pessoa atrás, fechando o bonde, num passo mais lento em grupo.
E a gente tem também o kit do bonde a pé, que é composto por materiais super simples e que fazem toda a diferença nessa caminhada. Então a gente tem sempre uma mochila para carregar os itens, tem a placa que a gente utiliza de identificação do bonde a pé, e atrás, virando essa placa, tem o pare para também ajudar na travessia. Temos os itens exploratórios com binóculo, câmera fotográfica, lupa, cronômetro para medir tempo semafórico, por exemplo, para medir o tempo do trajeto, tempo da caminhada, contadores para a gente contar flor, pássaro, cachorro, árvores, enfim, o que quiser contar para ajudar nessa percepção mais aguçada da caminhada, contador de passos, pedômetro também no pezinho das crianças, a gente pode colocar para no final da caminhada conseguir ter esse número. Fita métrica para medir largura da calçada, por exemplo, para medir largura da faixa de travessia, da faixa de pedestre. E canetas para depois a gente preencher o guia do bonde a pé. Durante a caminhada é importante que os participantes andem sempre em duplas, para que possibilite que todas fiquem juntas. As crianças podem ainda caminhar segurando numa fita, então isso também garante que todas vão ficar sempre juntas no bonde. E os monitores facilitadores do bonde é bem importante também que utilizem coletes refletivos. Sobre a quantidade de participantes, nós indicamos até uns 20 participantes por bonde a pé. O tempo sugerido é que essa atividade dure cerca de 1 hora. A distância sugerida, naquele passo mais lento que eu falei, cerca de 2 km por bonde a pé. Visando contribuir para o alcance desse desejo de cidades para as pessoas, é que desenvolvemos de modo colaborativo as práticas pedagógicas online e presencial, aqui apresentadas neste tutorial. As dinâmicas conectam sujeitos, as ações e os territórios onde elas acontecem. Escola e cidade, criando processos de aprendizagem que intensificam essa sensação de pertencimento, apropriação, identificação e participação, ou seja, a inserção das pessoas na história da coletividade. Espero que tenham gostado e que esse tutorial possa te inspirar. Até a próxima!